Olá, alunos do oitavo ano A, aqui é o professor Thiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu vou estar trazendo uma matéria nova, um assunto de sequências numéricas, né? Nós vamos fazer como sempre, vocês copiam aí no caderno, respondem e depois vocês me mandam a foto, né? E vou marcando para vocês, porque tudo que vocês estão fazendo está valendo nota também, né? E também está valendo a presença, né? Essa semana aqui é a última semana desse segundo bimestre. Então na semana que vem já vou estar fechando as notas e nós já vamos estar começando o terceiro bimestre, tá? Então é muito importante que vocês estejam aí com a nota certinha, fazendo os exercícios, tá? Então as sequências numéricas, né? A gente tem vários tipos de sequências, né? As sequências são elementos escritos em uma certa ordem, né? Esses elementos podem ser números, né? Objetos, figuras, letras, né? E a gente chama eles de termos, né, da sequência. Ela pode ser uma sequência infinita, né, onde a gente usa as reticências, né, que são esses três pontinhos, três não, né, vários pontinhos aqui e aqui, porque são infinitos, né, ou finita, né, como nesse caso aqui que ela tem um fim, né, porque aqui, ó, nesse caso infinita é uma sequência de números inteiros, né. A sequência dos números inteiros, ela não tem fim, né, vai 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito. E aqui também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, enfim. Então a gente põe os pontinhos para falar que é infinito. E nós temos a sequência, uma sequência finita, eu coloquei aqui os divisores de 12, né? Todos os números que conseguem dividir por 12. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Não tem mais, não existe outro número que divida por 12. Então, esses são uma sequência finita, né? São dois exemplos, tá? Quando nós queremos identificar a ordem que um termo está disposto numa sequência, podemos utilizar uma letra, né, que seria o nosso índice. Então, deixa eu fazer aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui A1, por exemplo. Esse 1 aqui, ó, é o índice, tá? É o índice. Vou colocar aqui, índice. Se eu colocar A2, A2 também é o índice. E aí por aí vai, A3, A4 ou AN, né? Que seria um termo geral, AN, também é o índice. O índice sempre é um número pequenininho, tá vendo aqui, ó? Esse número pequenininho aqui embaixo, ó. Ele não é um número, tá, gente? Esse índice, ele não tá multiplicando 2 vezes A, não tá multiplicando nada, não tá fazendo nada. É só um número que tá aqui. Ele faz parte do termo A, tá? Ele faz parte. Ele é um número pequenininho, então ele não é multiplicação aqui, não é nada, só faz parte do termo, tá? Quando vocês verem esse número pequenininho, então vocês já sabem que é ou N, né? Vocês já sabem que é só um índice, tá? Nós temos aqui, ó, A1, A2, A3, A4 como são os termos, né? E 1, 2, 3 e 4 são os índices, né? Então o A1 é um termo, né? E o 1 é o índice, né? Então nas sequências numéricas nós vamos ter duas situações, né? As sequências não recursivas e nós temos aqui as sequências recursivas. Deixa eu começar falando das sequências não recursivas primeiro, que elas são um pouco mais fáceis, né? São aquelas, né, onde a gente pode determinar qualquer termo da sequência sem que seja necessário conhecer os termos anteriores. Então a gente não precisa conhecer nenhum termo para poder achar o termo que a gente quer, né? Utilizando apenas uma regra ou a lei de formação. Nesse caso, eu coloquei o exemplo, uma sequência finita. Nosso termo aqui seria a n, né? A nossa lei, nossa regra é 3 vezes n mais 1. Essa é a nossa regra, tá? A n é igual a 3 vezes n mais 1, né? Onde 1 é menor ou igual a n, que é menor ou igual a 5. O que, que significa isso aqui, ó? Quando vocês virem isso aqui, ó, vocês estão vendo que o n está no meio de dois números, significa o quê? Que o n ele vai de 1 até 5, porque ele é finito, ele tem um final, ele não é infinito, então ele vai de 1 até 5, tá? Então a gente vai calcular de 1 até 5, tá? Porque ele está entre 1 e 5 aqui, o n. Ele está no meio dos dois, tá? Então, para n igual a 1, então tá vendo aqui, ó, no lugar desse n aqui pequenininho, eu coloquei 1, tá vendo, ó? Coloquei 1. E aqui no lugar desse n aqui,
eu coloquei 1 também. Então, quando você for fazer n igual a 1, é só você pegar a fórmula e trocar onde tem o n aqui na fórmula, você põe 1. Então, aqui não estava a n aqui, a n, eu coloquei a 1. Aqui não estava 3 vezes n mais 1, aqui eu coloquei 3 vezes 1 mais 1. É só você substituir. Então, no lugar do n eu coloquei 1, quando o n for igual a 1. Então, fica assim, ó, 1 mais 1, primeiro faz o parênteses, né, dá 2. E aí 3 vezes 2 dá 6. Então, o nosso A1 ele é 6, né? Achamos o primeiro termo. Agora, para n igual a 2, né? Eu tenho que fazer até o 5, tá vendo? Ó? Tem que fazer até o 5. Então, para n igual a 2, aonde tem o n aqui na fórmula, eu coloco 2. Então, fica A2 igual a 3 vezes o n aqui, eu ponho 2. 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, fica 3 vezes 3, 9. Então, o nosso segundo termo é 9. Aí, para n igual a 3, no lugar do n, eu ponho 3. Aí fica aqui, ó, 3 mais 1, tá vendo? Ó? Aqui não é n mais 1, então fica 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, né? 3 vezes 4 dá 12. Então, o A3 é igual a 12. Aí, para n igual a 4, nós temos aqui, no lugar do n eu ponho 4, e aqui eu ponho 4 também, que é o n. Então, fica 4 mais 1, 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, tá vendo? Ó, eu achei o A1, o A2, o A3 e o A4. Agora eu vou achar o A5. Ó. No lugar do n eu ponho 5. Então, fica 5 mais 1 é 6. Né? 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Então, a nossa sequência, eu tenho que fazer igual aqui. Ó. A1, A2, A3, A4, enfim. Então, a nossa sequência vai ser 6, 9, 12, 15 e 18, ó, porque foram todos os resultados que eu achei aqui, tá vendo? Ó? Eu faço A1, A2, A3, A4 e A5, ó. Então ficou 6, 9, 12, 15 e 18 a nossa sequência. É só isso. Ela não é infinita, então não põe os pontinhos, ela acaba aqui, tá? Agora, por exemplo, uma sequência infinita, tá? Uma sequência infinita, aí eu coloquei essa fórmula aqui, ó. A n é igual a n elevado ao quadrado, né? Onde n é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, então ele vai até o infinito, não tem o final. Maior que zero, então é infinito, né? Uma sequência infinita. N maior que zero, então não tem um limite aqui, é só falar que é maior que zero. Então, para n igual a 1, então no lugar do n aqui, ó, nessa fórmula é diferente, tá? Essa fórmula não é igual a de cima, então o n é n ao quadrado, então eu coloco 1 ao quadrado, né? Fica 1. Para n igual a 2, aí eu ponho 2 ao quadrado, que dá 4. Para n igual a 3, eu ponho 3 ao quadrado, que dá 9. E para n igual a 4, 4 ao quadrado, que dá 16. Como é infinito, eu poderia ir até o número que eu quisesse aqui, mas eu vou parar no 4, senão vai ficar muito, né? Quando for infinito, vocês podem fazer até o 4, até o 5, que tá bom, não precisa fazer muito também, né? Então a nossa sequência ficou o A1, que é 1, né? Coloquei 1, depois 4, ó, 4, 9 e 16, e aí os pontinhos porque é infinito, né? Por exemplo, se fosse 5 aqui, aí seria 5 ao quadrado, né? Aí daria 25, aí o próximo termo seria 25, e por aí vai, né? Então esses exemplos aqui são as sequências não recursivas, né? Onde você não precisa saber nenhum termo anterior para calcular, né? A gente não precisou de nenhum termo. Agora aqui nas sequências recursivas, agora nós vamos precisar saber os termos anteriores, né? São aquelas onde podemos obter qualquer dos seus termos apenas recorrendo aos valores de termos anteriores da sequência, né? Onde a gente segue uma regra. Então nesse caso aqui, ó, nós temos o AN, que é igual a n menos 1, tá vendo? O índice aqui é n menos 1, né? Mais 3, né? Sendo que o A0 é igual a zero. Então, já te deu o termo anterior para você poder calcular o próximo, tá vendo? A0 é igual a zero. E o n, ele vai de 0 até 4, tá vendo aqui, ó? Porque o n, ele está no meio dos dois. Então, ele vai de 0 até 4. Então, ó, para n igual a 1. Então, ficaria 1. Aí, aqui no lugar desse n pequenininho, eu vou pôr o 1, né? Aí ficaria 1 menos 1, né? Porque esse menos 1 aqui, ó, já é da fórmula, tá vendo? Então ele fica aqui, já é da fórmula. 1 menos 1 mais 3, tá? Que tá aqui na fórmula. Só que esse 1 menos 1,
ele não vai somar com mais 3, tá? Esse 1 menos 1, ele pertence aqui ao A, tá? Não é para fazer a conta com mais 3, tá? Esse 1 menos 1, ele pertence ao A. Então, 1 menos 1 vai dar A0, certo? Vai dar A0. Esse 1 menos 1 aqui pertence ao A. Então, 1 menos 1 fica A0, mais 3. Então, A0, quanto vale o A0? Ó, tá aqui, não tá? Ó, A0 ele é igual a 0. Então, no lugar do A0, eu vou pôr 0, porque o enunciado já fala aqui, né? Então, tá vendo? A recursiva, a gente tem que ver um termo anterior. Então, 0 mais 3 dá 3, né? Então, o A1 é igual a 3. O A2, aí vai ser 2 menos 1, tá vendo? Aqui no lugar do N, eu coloquei 2, né? Fica 2 menos 1, mais o 3 que está na fórmula aqui, né? Que está nessa fórmula aqui. Então, A2 menos 1 fica A1, né? 2 menos 1, A1. A1, quanto vale o A1? A gente já achou aqui, ó. A1 é igual a 3, tá vendo? Ó? Então, no lugar do A1, eu coloquei 3. Por quê? Porque eu já tenho o valor dele aqui em cima, certo? Por isso que a sequência recursiva você tem que sempre olhar o valor anterior, né? Então, o A1, ele dá 3. Aí, 3 mais 3, 6, né? Então, o A2 é igual a 6. Note que se você errar o A1, você vai errar o A2, porque o A2 depende do A1, né? Então, se você errar a primeira, você vai errar todas, então tem que tomar cuidado. No A3 aqui, ó, então vai ficar 3 menos 1, né? Porque aqui é N menos 1, no lugar do N eu coloquei o 3, 3 menos 1. 3 menos 1 fica A2. O A2, quanto vale o A2? É 6, não é? Eu achei aqui em cima, 6. Então, no lugar do A2, eu coloquei 6. 6 mais 3 dá 9, né? Aqui ficou A1, né? Ó. Aqui tá A1, mas tá errado, tá, gente? Esse A1 aqui eu vou consertar depois e vou enviar certo para vocês. Aqui é para ser A3, tá? Aqui tá errado, ó. Esse monte de 1 aqui é para ser 3, tá? Então, o A3 é igual a 9, tá? Esse A1 aqui tá errado, é 3. E aí o 4, ó. A4 é 4 menos 1, né? Que aí fica A3. O A3 é 9, né? Que a gente achou. Então 9 mais 3 é 12. Então a nossa sequência ficou 0, né? Tem que contar o A0 também, tá? Não pode esquecer do A0, que o A0 é 0. Depois 3, 6, 9 e 12. É a nossa sequência, tá? Um outro exemplo seria essa daqui, uma sequência infinita, né? Onde é 2 vezes AN menos 1, né? Com o A1 vale 5, né? E o N é maior que zero, então não tem limite. Ele é maior que zero, vai até infinito. Então o A1 a gente já tem, certo? Agora o A2, que seria N igual a 2, seria assim, ó. A2, né? No lugar do N, você coloca o 2, né? Aí fica 2 menos 1, fica A1. Então ficaria 2 vezes A1. Quanto vale o A1? O A1 é 5, não é? Ó, tá aqui, 5. Então no lugar do A1 eu ponho 5. Aí 2 vezes 5 dá 10. Então nosso A2 é igual a 10. Para N igual a 3 agora, o A3 fica A3 menos 1, né? Porque é N menos 1, então fica 3 menos 1, que dá A2. O A2 é 10, não é? Então eu ponho 10. Aí 2 vezes 10, 20. Aí aqui, A4 fica 4 menos 1, né? Que dá A3. A3, quanto a gente achou aqui? Dá 20. Então fica 2 vezes 20, 40. Poderia fazer mais, né? Porque é infinito. E aí você continuaria, né? Mas com os números que a gente achou, o A1 é 5, né? Depois 10, 20, 40. Foi a nossa sequência, né? Depois seria, enfim, continuaria a sequência aí, né? Então é isso. Essa é a sequência recursiva, tá? Essa daqui é a sequência recursiva, que é onde você precisa saber os números anteriores, os termos anteriores para continuar. Na sequência não recursiva, que é a primeira que a gente viu, você não precisa saber o anterior, você consegue fazer sem saber nenhum, tá? Aí tem os exercícios aqui, né? Em cada item escreva sequências, né? Aí vocês vão fazer, né? A letra A, a n menos 1, mais meio, e aí ele deu a informação, né? Que o A1 é igual a 3, enfim, ó. Depois tem o BN, CN, DN, enfim, pode ser qualquer letra, tá? Não importa, não precisa ser só A, pode ser qualquer letra. E vocês vão fazendo da mesma forma que eu fiz aqui esses daqui. É o mesmo jeito, não muda nada, tá? Você só tem que seguir a fórmula que tá aqui, ó. Que é essa primeira parte aqui que é mais importante, é a fórmula. Vocês vão seguir a fórmula em cada um e vão fazer, não tem erro, tá? Não tem erro.
Na 2, vocês vão representar a sequência, e é o contrário, ó, ele te dá a sequência, e a partir da sequência você tem que achar essa fórmula aqui. Aí você vai só ter que pensar qual fórmula que encaixaria nessa sequência aqui, né? Aí você pensa, que nem aqui, ó, tá indo do 3, depois pro 7, depois pro 11, depois pro 15. Você tem que perceber, ó, não tá aumentando de 4 em 4, ó, porque aqui do 3 até o 7 aumentou 4. Do 7 até o 11 aumentou 4. Do 11 até o 5 aumentou 4. Então a fórmula seria o que? N mais 4, né? Então é só você pensar nisso, né? Aí você vai achar a fórmula e vai determinar o quinto termo, tá vendo? São 4. Depois eu quero saber qual é o quinto, qual que vem depois aqui, né? Você vai achar a fórmula e depois que você achar a fórmula você vai calcular qual seria o A5 aqui no caso, né? Aí na 3, tá vendo que tem esse dominó? Aí tá faltando aqui, esses dois últimos tá faltando, né? Então você vai ter que escrever uma regra também, igual aqui na 2, para ver qual é a sequência, né? Porque aqui, ó, tem 6, foi para 5, de 5 foi para 4, então foi diminuindo sempre um. Então qual é a regra que tá fazendo aqui, né? E aqui embaixo, é uma regra em cima e uma regra embaixo, porque aqui, ó, tá 1, depois 2, depois 3, tá aumentando 1, né? Então qual vai ser o próximo número aqui, e o próximo número aqui, e depois aqui, e depois aqui, tá? Porque aí você vai utilizar a regra e calcular os números que estão faltando aqui, né? A letra A e a letra B. Aí na 4 também, né? Tem as bolinhas, né? Ó, uma bolinha, depois 3, depois 5, depois 7, depois 9, né? Qual é a regra? Quanto está aumentando? E quando eu chegar no 16º termo, qual será? Quantas bolinhas vão haver? Né? Aqui é o primeiro termo, né? Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, né? E aqui é o quinto termo, né? E no 16º, quantas bolinhas vai ter? Você vai escrever uma regra, né? De quantas bolinhas estão aumentando aqui e vai achar qual é o 16º termo, tá? Então é isso, pessoal, tá? São questão de sequências, é muito importante que vocês consigam aprender, é um assunto muito importante. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, para ajudar vocês aí pelo WhatsApp, tá? Vocês vão ter até segunda-feira para estar entregando. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.